E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje, o nosso Ministério Infantil Talmidim, iremos falar sobre a história de Naamã, que fica no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Espero que vocês curtam a história com a professora Rosane e não esqueça de deixar aquele like, o comentário e compartilhar. Valeu? Hoje nós vamos contar a história de Naamã. Naamã era comandante do exército da Síria. Ele era muito importante junto ao seu povo, mas Naamã, ele tinha um grande segredo. Ele escondia uma doença terrível que naquela época se chamava lepra. Essa doença fazia com que as pessoas tivessem muitas feridas pelo corpo, e essas feridas sangravam, doíam, e essas pessoas que tinham essa doença, elas eram isoladas, eram colocadas em cavernas. Um dia, Naamã estava muito preocupado e ele foi conversar com a sua esposa e disse para ela que as feridas estavam aumentando e que elas doíam muito. Naamã estava muito triste. Na casa de Naamã tinha uma garotinha que vivia lá com eles. Essa menina, ela trabalhava junto com a esposa de Naamã, lavando, cozinhando, fazendo os afazeres da casa. E escutando a conversa de Naamã com a esposa, ela disse: minha senhora, lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. Ele ora pelas pessoas, ele coloca suas mãos e eles são curados, tudo em nome de Deus. A esposa de Naamã ficou ansiosa e correu falar para Naamã, contou para ele, falou: marido, a nossa serva falou que lá em Israel tem um profeta de Deus, que ele ora, ele pede para que Deus cure e as pessoas são curadas. Naamã ficou pensativo. Será que isso seria possível? Aí juntou a sua comitiva e foi para Israel se encontrar com o profeta Eliseu. Mas acreditem, crianças, ao chegar na casa de Eliseu, Eliseu não o recebeu. Ele simplesmente mandou um servo dele para que fosse até Naamã e falasse com ele, desse um recado para ele. O recado era o seguinte: Deus tinha falado para Eliseu falar para Naamã que se ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, ele seria curado. Neste momento, Naamã ficou pensativo e indignado. Como ele, o comandante do exército da Síria, não ser recebido pelo profeta Eliseu? Quem era aquele profeta para não recebê-lo, não orar por ele, não curá-lo? Ele ficou muito triste. E outra coisa, ele pensou: eu mergulhar no Rio Jordão, aquele rio poluído, contaminado? Não vou não. Mas as pessoas que estavam junto dele falaram para ele assim: Naamã, nós viemos de tão longe, ficamos aqui, estamos aqui tão pertinho, por que é que você não faz o que o profeta mandou? Vamos lá. Em incentivo às pessoas que estavam perto dele, Naamã decidiu ir. E Naamã foi até o Rio Jordão. Chegando lá, Naamã se preparou. Ele se preparou, tirou as suas vestes e decidiu mergulhar. Sabendo que aquele rio era sujo, ele mergulhou, mesmo assim. Vamos lá, criança? Vamos contar quantas vezes? Naamã mergulhou uma vez, retornou, nada aconteceu. 2 vezes, nada tinha acontecido. 3 vezes, e Naamã não tinha visto nada de diferença. 4 vezes, e estava do mesmo jeito. Na 5ª vez, aquelas feridas já estavam doendo demais, em contato com aquela água poluída. As feridas estavam doendo muito, mas Naamã
7ª vez, Naamã mergulhou e ficou um tempo lá dentro e pensou: dessa vez vai acontecer algo, desta vez eu serei curado. E Naamã surgiu totalmente curado, não tinha mais feridas, não tinha mais nenhuma cicatriz, ele estava totalmente curado, a pele dele era limpa, pura, igual a pele de um bebê. Naamã ficou tão feliz que começou a glorificar ao Deus de Israel. Ele falava para todos que estavam à sua volta que Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cura. E Naamã ficou muito feliz. Neste momento, Naamã foi pessoalmente agradecer. Ele agradeceu a Eliseu, porque ele orientou para que ele fosse orar, para que ele mergulhasse. E ele ficou muito feliz, porque ele estava curado. E ele agradeceu, deu glórias a Deus e disse que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Crianças, essa história nos deixa várias mensagens. Que primeiro temos que ser como Naamã, ter coragem, ter fé e sempre acreditar nas promessas de Deus. Ser como a serva, que mesmo sendo escrava da casa, ela orava por Naamã, pela família dele, e foi ela que orientou para que Naamã fosse até o profeta Eliseu. E a esposa de Naamã, por ela escutado a conversa, as orientações da sua serva e passado para Naamã. Crianças, é assim que devemos ser a nossa vida. Confiar em Deus, nas promessas de Deus, que Deus sempre deixa uma grande mensagem para nós e devemos confiar que Deus é o Todo-Poderoso, Deus de Israel é o nosso Deus, é Ele que cura, é Ele que está sempre do nosso lado. Se estamos tristes, se estamos com alguma doença, devemos orar a Deus, pedir a Deus e Ele vai fazer por nós. Amém?